A paz do Senhor, meus queridos, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus seja com cada um. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima, começando aqui mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lições de adultos da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. E nós estamos estudando agora, hoje, a lição de número 7. A lição de número 7, continuamos com o tema do trimestre, o corpo de Cristo, tá? Estamos trabalhando esse tema, falando sobre a igreja. E hoje chegou o momento de falarmos do ministério da igreja. É a lição 7 para 18 de fevereiro de 2024, o ministério da igreja. E se você tiver a sua revista aí, quiser acompanhar conosco, a lição de número 7, o textuário diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Algumas versões diz mestre, tá? Efésios capítulo 4, versículo 11. A verdade prática nos diz: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. A leitura bíblica que embasa esta lição, a leitura bíblica em classe, está em Efésios 4, versículos 11 até o 16, e diz-nos assim a palavra de Deus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Graças a Deus. Nesta lição, nós vamos ver a natureza do ministério sacerdotal praticado entre os hebreus na antiga aliança, bem como do exercício ministerial na nova aliança. A palavra-chave é ministério. A palavra-chave desta lição é ministério. É a palavra a ser trabalhada, explicada, esmiuçada, bem direitinho para a turma aí, para os alunos na hora da aula, né? Muito bem. A introdução diz assim: nesta lição veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que biblicamente são exigidas para o seu exercício. As Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros chamados por Deus têm a função de servir a Igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. O nosso primeiro tópico fala sobre o ministério sacerdotal de todo crente. O segundo tópico, a gente vai tratar sobre a estrutura ministerial do Novo Testamento, e no terceiro tópico, as qualificações para o ministério. Então, voltando aqui, o primeiro tópico, o ministério sacerdotal de todo crente. Aí vamos fazer aqui o primeiro, uma rápida comparação do período da antiga aliança, agora com a da nova aliança, que foi resgatada a ideia, principalmente com a reforma protestante. Bom, o sacerdote no período da antiga aliança, houve um período patriarcal em que o pai de família, o chefe de família, como no caso de Abraão, Isaac, Jacó, fazia ali o culto, direcionava o culto, dirigia, que fazia aquele sacrifício e tudo por sua família. Não tinha a facilidade de ter uma religião assim organizada, um grupo organizado e tudo mais, com uma liderança religiosa. Então o pai fazia, às vezes, não apenas de chefe da família e do clã, mas também de sacerdote, desde que fosse um temente a Deus. Isso também acontecia nas famílias pagãs. Então, quando houve a necessidade de oferecer os primeiros sacrifícios, exatamente no seio da família que isso acontecia, e a gente já vê desde lá de Noé, Caim, Abel e tudo mais, tá? Aí Abraão, Isaac, Jacó.
Bom, aí chega um período mais adiante em que Deus escolhe, depois de formada as 12 tribos de Israel, a tribo de Levi, para ser uma tribo especial separada para o serviço para Deus. E daquela tribo escolheu uma família, a família de Arão, para partir de Arão e sua descendência, então saírem os sacerdotes que levariam as causas dos homens diante de Deus e serviria o sacerdote que faria aquela ligação, aquele elo, tá? Aquela intermediação entre Deus e os homens, o sacerdote. Tinha esse papel. Tá? Muito bem. No Novo Testamento, já vem apresentando o sacerdócio não agora como apenas de uma família detentora, como era o caso da família de Arão. Mas agora o sacerdócio está com a igreja. O sacerdócio está com a igreja. E o sumo sacerdote é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então agora é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. Às vezes a gente ouve no nosso meio evangélico alguém dizer assim, quando há uma transferência de pastor, o pastor foi mandado para outra cidade, para outro campo, e vem outro pastor e tudo, e tal, e faz as reuniões e decide como vai ser dali para frente a sua administração. Alguém diz assim, não, é assim mesmo, é assim mesmo. Mudou de sacerdote, mudam-se as leis. Mudou o sacerdócio, mudam-se as leis. Mudança de pastor não é mudança de sacerdócio. Não, o sacerdócio está com a igreja desde que a igreja foi fundada e pode demorar aí ainda mais 100 ou 200 anos para Jesus Cristo vir e o sacerdócio continua com a igreja. Pastores são apenas administradores de um grupo local. Quando muda-se pastor, não se muda sacerdócio. O sacerdócio da igreja é universal, está em todo o planeta onde a igreja está. Pastores vão e vêm, o sacerdócio continua com a igreja. Tá? É por isso que nas nossas igrejas evangélicas protestantes, o pastor não é sacerdote. Não é. Porque o sacerdócio está em todo o corpo da igreja, não somente com aqueles que fazem parte da administração maior, como pastor, vice-presidente de igrejas, diácono, presbítero, mas com todo e qualquer crente que já aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele está inserido nesse contexto do sacerdócio que está com a igreja e não apenas mais com uma ou duas ou três pessoas. Tá certo? Muito bem. Mas essa ideia foi resgatada principalmente com a Reforma Protestante, porque depois que do ano 330, quando o catolicismo começou a se formar e foi fugindo um pouco do que era o cristianismo original, então deram aos padres, às lideranças, ao clero, a essa autoridade sacerdotal em que eles seriam, de novo, como no tempo de Arão e sua descendência, aqueles que ficariam entre o fiel e Deus, tá? Ficariam como até mesmo vigário de Cristo, vicário de Cristo. Vigário é a palavra que significa substituto, como substituto de Cristo. Assim as pessoas confessariam ele seu pecado, ele absorvia e tudo e tal, encomendar a alma da pessoa que está morrendo, essa coisa toda e tal e tal. E biblicamente isso não existe porque o sacerdócio não está com um grupo de um clero, uma elite religiosa, não. Todo e qualquer crente, salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo, desde que o véu foi rasgado de alto a baixo, não há mais essa separação e todo crente tem livre acesso a Deus. O único mediador entre Deus e os homens é o próprio Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Muito bem, sendo que o sacerdócio está com toda a igreja, com homens, mulheres, jovens, adolescentes, todo e qualquer aquele que teme a Deus e aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, você e eu temos liberdade de orar e falar diretamente com Deus, dentro do nosso quarto, dentro do nosso carro, pilotando a moto, trabalhando, serrando, pintando, fazendo o que quiser, temos livre acesso de falar diretamente com o nosso Deus. Mas vindo para o contexto da igreja, já que estamos falando do ministério, o ministério da igreja, o ministério da igreja ele é quíntuplo. Claro, são 5 principais e dessas 5 principais saem as subdivisões conforme a igreja foi crescendo. Mas podemos dizer que, baseado no texto que lemos, do texto bíblico que embasa essa lição, em Efésios, o ministério ele é quíntuplo. E a gente pode usar aqui a ideia da mãozinha, da mão, a mão ministerial, para ficar mais fácil de você entender, tá? Então, cada dedo da mão
vai ser um desses cinco ministérios para você entender. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutores ou mestre. De novo, apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores ou mestre. Aqui está em espanhol, mas dá para você entender aí, tá? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, aí está maestro, que é a mesma coisa que mestre, e algumas versões diz doutores. Então vamos lá. Essa aqui, esse é o quíntuplo, o ministério quíntuplo da igreja. Deus foi quem chamou, foi quem escolheu e capacitou pessoas para cumprirem com essas 5 funções. Apóstolos. Então tá aqui o dedo polegar. Apóstolo. Apóstolo. O polegar ele é o dedo que fica isolado, digamos assim, do restante, tá? Quando você segura qualquer objeto, por exemplo, vou segurar isso aqui. Tem 4 dedos de um lado. O apóstolo está sozinho do outro lado. Está aqui os outros ministérios. O apóstolo está aqui sozinho. Se eu segurar a caneta do mesmo jeito, está sozinho do outro lado. Tudo que você segurar, os 4 dedos, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre está junto. O apóstolo está sozinho do outro lado. O que isso tem a ver? O apóstolo é aquele ministério que começa tudo. Apóstolo significa enviado. É o que hoje a gente chama de missionário, tá? Não tem a palavra missionário na Bíblia. Então, apóstolo, curto e grosso, que nem o polegar, é aquele que vai lá enfrentar pau e pedra, escorpião, as feras, as arenas, e a perseguição, as chicotadas, apedrejamento, tudo enquanto, para deixar uma igreja formada. É apóstolo Paulo, Silas, Barnabé, e os 12 do colegiado apostólico, e aquele que vai lá num lugar onde não tem o evangelho de Cristo, ninguém conhece ao Senhor, não conhece a Bíblia Sagrada, ele vai chegar num povo que nunca ouviu falar de Jesus. Esse é o apóstolo. Ele vai lá para desbravar, para levar a mensagem, para aprender a língua do povo e começar do zero até ganhar os primeiros para Jesus e batizar e formar a igreja. Aí os outros vêm. Depois que o apóstolo faz o serviço pesadão todinho, aí agora vem profeta, aí vem evangelista, pastores e mestre, mas o apóstolo vai lá, tá sozinho muitas vezes. A gente tá aqui na retaguarda, mandando alguma contribuição, orando por ele, mas ele tá lá, enfrentando tudo. Então hoje ainda existe apóstolo? Existe sim. Tá? Então esse ministério é um ministério muito bonito, é aquele que é o desbravador, que vai na frente, o apóstolo, é o polegar. Aí depois vem o segundo aqui, ó, profeta, que dá exatamente o dedo indicador. Profeta, aquele que aponta o erro, aponta a falha, mas também aponta a direção, aponta o caminho, tá? Fala aquilo que está escondido, que está encoberto, mas também revela o futuro, certo? Profeta, ele apenas não aponta algo que vai acontecer e fala de algo futuro, mas ele também fala de algo que está escondido. Como Herodes estava fazendo algo errado lá com a cunhada e o João Batista, ei, não é lícito você se aproveitar e possuir a mulher do teu irmão. Como Pedro disse para Ananias, Ananias, porque você deixou o inimigo aí seduzir o teu coração e você mentir falando a respeito do valor que você vendeu a propriedade e tal. Falou como profeta. E quando você está munido da palavra de Deus, pregando o evangelho ou num templo ou em praça pública, e nesse momento você está com a sua Bíblia pregando, anunciando a salvação, neste momento você é uma voz profética, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, sendo usado em profecia, quando você está ministrando a palavra do Senhor, certo? Na sequência, evangelista, o maior dos dedos da mão, porque esse é o ministério mais comprido mesmo. Você pode começar a evangelizar e ser pregador e anunciar o evangelho, entregar um folheto, desde criança, desde pequenininho, novinho na fé, ou novo de idade mesmo, até você ficar de cabeça branca e tudo. Esse é um ministério que não tem jubilação, você pode evangelizar onde Deus te der a liberdade para falar. Evangelista, muito necessário na igreja, certo? Muito necessário, aquele que sai espalhando o evangelho, sai divulgando, ou na internet, ou na rádio, ou numa plataforma como essa aqui do YouTube. Evangelista, pessoas que temos muita necessidade
de pessoas com esse dom, com essa facilidade de ministrar a palavra de Deus aos corações das pessoas e cativar pessoas para lhe ouvir ministrando a palavra. Evangelista. Depois vem o pastor. Olha o dedo do pastor, exatamente o dedo anelar. O dedo anelar, o dedo da aliança. Pastor, tá? Pastor. Que é aquele que é o responsável em cuidar do rebanho ali, de levar o remédio, de passar a pomada e tudo. Eu estou falando no sentido espiritual, ele faz isso com a palavra, com a oração, com o ensino. Quantas vezes a pessoa chega no culto magoado, machucado, se sentindo o pior das pessoas, de repente o pastor vai ministrar a palavra e começa a ministrar e vai exatamente na necessidade daquele irmão, daquela irmã que chegou quase que se arrastando naquele culto e aquela palavra, Deus fala ao coração. E muitas vezes o pastor também está sabendo do problema e vai lá na casa e visita e conversa com o casal, conversa com o filho rebelde, dá uma palavra, orienta, aquele que está querendo desistir, aí depois resolve não desistir mais. O pastor é esse que vai atrás, a pessoa está sem congregar, está sem aparecer, está se sentindo ferido com alguma coisa, mas, irmão, o que aconteceu? O que está acontecendo, meu amigo? E chega lá e tudo. Então, o pastor, dedo da aliança, a igreja é a noiva do Cordeiro e o pastor é aquele que tem essa responsabilidade de cuidar dessa noiva, de apacentar, de dar o alimento. Apacentar é levar para o pasto, é levar para o pasto. Então o pastor é aquele que tem que ter alimento, não pode ter um pastor sem mensagem, sem ensino, entendeu? O pastor tem que ter, e quando se fala em apacentar, não é apausentar, não é aquela mensagem de brigar com o povo, não, pastor é aquele que leva alimento, não é veneno. Não é aquela mensagem que o povo vai para a igreja e volta para casa endiabrado, enfesado, tudo. Não, peraí. Tá? O pastor é para apacentar, é levar o pasto, levar a água. Mas também levar o remédio, mas também levar o cajado, quando a ovelha está querendo sair do rumo. Aí não é para espancar, é para matar. É só para dar um tapinha nela e dizer, esse é o caminho, andai por ele. É o pastor, tá bom? Mas a igreja também precisa de mais um. Qual é? O mestre. O mestre, tá certo? O mestre ou doutores são aqueles que ajudam ao pastor local, ao dirigente da congregação, no ensino da palavra, no discipulado, na interpretação da palavra de Deus, com uma boa hermenêutica, com uma boa exegese. O mestre tem a capacidade de pegar um versículo que alguém já leu tantas vezes e não consegue entender, e ele chega e diz, não, isso aí significa isso, é assim, assim, assim. A pessoa entende que aquela palavra, que aquele homem, que aquela mulher de Deus, aquele que tem esse dom de mestre, esse dom ministerial, falou, convenceu, não por seus estudos, mas pela graça que Deus lhe deu como dom, porque tem muitos mestres que não tem diploma, que é analfabeto de pai, mãe, parteira, mas tem o dom de mestre, que Deus deu para a igreja e está na vida de alguém aí que ministra, certo? E quando explica, às vezes o doutor, diplomado em alguma coisa, não entende, aí vem aquele irmão que tem esse dom, que Deus lhe usa, que lhe deu a graça para ministrar. Distraído de um versículo, tanta coisa, meu Deus, onde é que esse irmão achou tanta coisa nesse versículo para explicar esse texto? Então isso é um dom ministerial. A igreja precisa ainda hoje de apóstolo, de profeta, de evangelista, de pastores, mas também precisa de mestres, certo? Não é porque que o dedo menorzinho aí nessa mão ministerial ficou pro maestro, pro mestre, porque o menorzinho? Talvez para não se orgulhar. Talvez para não se orgulhar em seu conhecimento, em sua capacidade, em seu diploma e tudo mais, certo? Só por isso. Tá? Então, e também porque o dedo menorzinho, ele tem facilidade de a gente, digamos assim, manusear e limpar até alguma coisa no corpo da gente. Você usa ele para coçar o ouvido, certo? E tal. Então, capacidade de penetrar lá nas entrelinhas do texto, da palavra de Deus e extrair a mensagem, o cerne da lição e trazer este ensino maravilhoso, tá bom? Então esse ministério quíntuplo da igreja, ele é essencial, nunca deixou de ser e nós precisamos dele, tá? E esses ministros têm que ter qualificações de natureza moral, de natureza social,
e principalmente espiritual. Não pode ser avarento, tem que ter uma moral ilibada, tem que ser pessoa não soberba, tem que ser alguém que tenha boa reputação com os de dentro e com os de fora, porque ministério é coisa séria. Ministério é coisa séria e a gente precisa, já na hora de escolher alguém para liderar, entender que ele precisa ter essas capacitações. E se ele já tem essas qualificações dadas por Deus, quando é chamado lá na igreja, é apenas um reconhecimento daquilo que ele já é de fato. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe. Você que veio até aqui, faz aí um CCC, tá bom? O que é o CCC? Você comente, você curta e você compartilha esse vídeo, faz com que o algoritmo aí do YouTube leve ele para mais pessoas. Quanto mais gente curte, mais o algoritmo do YouTube, da plataforma, vai entender que ele tem uma relevância e vai fazer chegar a mais gente. Tá bom, amado? Muito obrigado pelo carinho, que Deus te abençoe, uma boa aula e até o nosso próximo subsídio, se Deus quiser.